eu quero ler com os irmãos no livro de Gálatas, carta de Paulo à igreja de Gálatas, no capítulo de número 5, versículo 16 e 17, que diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Amados, segundo a declaração do texto bíblico acima, a qual nós acabamos de ler, confirmada pela experiência diária do cristão, há um incessante conflito espiritual no íntimo de cada cristão. Um antagônimo entre o Espírito de Deus, que quer que venhamos a viver em santidade e de triunfo, e a nossa natureza carnal, adâmica, hereditária, com as suas maquinações pecaminosas, para levar o cristão à desobediência constantemente ao pecado, ela se inflama, ela se levanta, mesmo no tempo em que nós estamos em meio a uma prova, a uma luta, a um desejo desenfreado, porque nós somos sujeitos às paixões e constantemente nós temos que mortificar essa matéria chamada carne. Como acabamos de ler em Gálatas 5,16 e em outras passagens similares do Novo Testamento, refere-se à natureza humana e pecaminosa herdada por nosso irmão Adão lá atrás, após a queda no Éden. Sempre propensa ao mal e à insubmissão à vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 7, ele diz algo assim que é tremendo no contexto. Ele diz: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem à vontade do Senhor. Em Romanos 7,18 diz: na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, eu tenho visto nesta atualidade que o cristão, quando ele está dentro de um processo muito duro, árduo, vamos dizer dessa forma, o adversário ele não deixa de trabalhar sobre as nossas vidas, porque ele sabe a área mais fraca da nossa vida. E ele vai tentar, de todas as formas, tentar lhe tirar do espiritual para voltar, para você ter uma tendência a buscar a natureza carnal. Mas quando eu começo a ler Gálatas, que ele diz que nós devemos andar em espírito e fazer de todas as formas anular a concupiscência da carne, eu entendo que o processo em que nós enfrentamos por luta, por prova, por adversidades, e isso não é coisa nova para nós, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós também venceremos. Eu me alegro muito quando eu começo a ler o livro de Romanos, capítulo de número 6 e 8, que nos fala muito detalhadamente sobre a vida espiritual do cristão. E o livro de Romanos apresenta-nos grandes lições sobre a vida espiritual do cristão, inclusive esses dois capítulos, 6 e o 8. Pensa-se que Paulo escreveu
esta parte do livro durante os seus 3 anos passado na Arábia, em solidão com Deus, como está escrito em Gálatas 1, 15 e 17. O capítulo 6, no contexto, o Deus que fez na vida do crente é o mesmo Deus que atua hoje quando um novo convertido, ou nós mesmos, na nossa convenção diária. Porque nós não pegamos a frase calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas a nossa convenção, ela é diária. Todo dia, todo tempo, ela é diária. E nessa conversão, nós aprendemos que o nosso passado, ele tem que ser mortificado. Ou melhor dizendo, ele tem que estar cravado na cruz do Calvário, onde o Senhor verteu o seu sangue pelos nossos pecados. E eu começo a ver que a carne, muitas das vezes, intenta, nesses últimos dias, contra a vida do crente. Para quê? Para derrotar o crente que não está alicerçado sobre a palavra de Deus. Já no capítulo 8, quando eu olho de Romanos, o contexto diz que o Espírito Santo quer sempre fazer agora na vida do crente, a saber, uma vida plena, cheia do Espírito e vitoriosa para conosco. E quando eu começo a ler, ou ver os contextos de Romanos 6 a 8, eu vejo que há 2 naturezas do crente em resumo. A primeira é a natureza carnal, herdada pelos nossos pais, a partir da queda de Adão. E a segunda é a natureza divina, que nós temos a comunicação com Deus e Deus para conosco, mediante o Espírito Santo, a partir da conversão do crente. A Bíblia vai dizer que a ignorância de muitos crentes, desde as 2 naturezas, tem levado-os a pensar que todas as suas adversidades e contratempos são provenientes diretamente do diabo, quando em grande parte elas procedem de si mesmo, da sua natureza carnal, pecaminosa, que está nele. Aí eu começo a parar um pouco dentro desta 2 naturezas do crente em si mesmo. Eu lembro da história de um homem, e eu queria contar aqui alguns passos da vida deste homem, que é a vida de Jacó. A Bíblia vai dizer que, até escrevi aqui, eu vou até pegar aqui rapidinho, para que eu não possa esquecer, como era com os irmãos. Jacó teve 2 fases em sua vida. Uma fase natural, ou a fase carnal, e uma fase da natureza divina para com Deus. E são 7 fases que Jacó vive em sua vida. A primeira carnal e depois uma natureza divina. A primeira fase de Jacó se encontra em Gênesis 28, versículo 10, parte A. Jacó se apresenta ali naquele exato momento como enganador em Berseba. E preste bem atenção que Jacó sendo enganador em Berseba, nós vamos ver que Jacó sai às pressas por ter lesionado seu irmão Esaú, o qual, por vingança, planejou matá-lo e ele tem que fugir às pressas. Amados, existem crentes enganadores dentro da nossa congregação? Existem crentes que ainda em si traz essa situação enganadora dentro de si próprio? Ou, de fato, apresenta-se para nós que ele é transformado, regenerado,
Mas quando analisamos, ele não passa de um enganador como Jacó em Beceba. E nós temos visto que em nosso meio existem pessoas nessas situações, enganadoras, trapaceiras, oportunistas, exploradoras, pelo fato de serem ainda uma natureza carnal. Não teve aquele encontro específico com Deus e com o Espírito Santo. Então, para ele, enganar ainda faz parte da sua natureza humana. De trapacear, de ser oportunista, de ser exploradores dos irmãos, pelo fato de ainda ter a natureza velha dentro de si. E tem muito crente da nossa igreja que, quando passa por um processo, principalmente de uma calúnia, de uma perseguição, a primeira coisa que ele diz é: olha, se Deus me desse 5 minutinhos, eu resolveria essa situação como eu era antes. E muitas das vezes, por impulso, ele deixa a sua natureza divina e vai para a sua natureza carnal. Ele esquece que a justiça é de Deus. É Deus que faz justiça por nós. Aí ele parte para cima, tudo aquilo que ele construiu começa agora a desmoronar. E Deus não está querendo isso conosco. A nossa natureza carnal, ou se iremos falar das paixões da nossa carne, que muitas das vezes encrenca desenfreadas, precisa ser poldada nesta noite para que ele possa viver uma vida em Cristo através do Santo Espírito de Deus. E eu começo a olhar que muito depois Deus vai mudar a vida de Jacó, mas nessa sua trajetória de mudança, ele vai sofrer muito. Não é de um dia para a noite que o crente carnal se transforma assim numa natureza divina. Aquele que veio do mundo de uma noite para o dia se transformou-se rapidamente. Não, não, irmão, demora. Há uma fase, há um processo, há um passo, há um tempo. E cada virada da página da tua vida, ou vou dizendo, das 8 da manhã, você se levanta, ou 6 da manhã, até as 6 do outro dia, é uma página nova que Deus está colocando na tua vida, para que nós possamos viver uma convenção como Deus está querendo em nossa vida, realmente. E hoje, eu tenho visto crentes dentro das igrejas, com 20, 30, 18, 40 anos, que ele está no mesmo jeito, não mudou nada, não transformou nada, não se renovou nada. Tudo que ele faz, ou tudo que todos aqueles que vão fazer para a obra de Deus, ele não apoia, ele não estende a mão, ele critica. Irmão, isso é natureza divina ou é natureza carnal? Eu paro para analisar quantos desses tem dentro da nossa igreja. Sendo enganado e enganando-se a si próprio, achando que tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas o que se nota é a natureza carnal. A segunda fase de Jacó que eu vejo é Jacó vai ser despertado em Betel. E ser despertado em Betel é chamar aquele lugar de um despertamento espiritual. Há lugares aqui em nossa vida que marcam no início da nossa experiência, na caminhada espiritual com parte em Deus. E essas profundas experiências com Deus, elas começam a alterar todo o nosso curso da nossa vida. E nós precisamos dessas experiências diárias. E experimentamos através de orarmos pelo próximo, de fazermos visita, de orarmos um pelos outros, de estarmos em comunhão um para com os outros, de estarmos
dentro do centro da vontade de Deus, para que você possa entender que aquele momento, aquela hora, é uma experiência que Deus está lhe dando, para que você deixe a tua natureza carnal e entre pela natureza divina, a qual Ele quer que nós venhamos andar de glória em glória, de vitória em vitória. É isso que Deus está querendo. Em Betel, Deus despertou Jacó, o qual ele levantou-se de madrugada, mas voltou de novo a dormir. Tem crente que Deus desperta na madrugada, mas o sono do cansaço do corpo, do dia a dia, não deixa em buscar a Deus. E Provérbio 8, se não me engano, 8:17, diz que o Senhor ama aqueles que o buscam. É galardoador daqueles que o buscam. E às vezes, devido ao cansaço da noite, do trabalho, de dia a dia, o sol escaldante, porque tem pessoas que trabalham na rua e aquele sol quente, terrível, um carro que não tem um ar-condicionado quente. Quando chega a noite, o corpo dele está cansado. Mas Deus, na calada da noite, sempre 2 horas, 3 horas da manhã, Deus nos desperta para falar conosco. Nós olhamos muitas das vezes com o corpo cansado de só Deus. Hoje não dá, aí vira do outro lado. Não esqueça que Deus é recompensador. Faça esse esforço. Desça na calada da noite. Tem um ditado que diz que a fila à noite, ela é menor. E sendo ela menor, é muito mais fácil tu ser atendido. Então, amados, Jacó, ele se levanta de madrugada. Deus queria usá-lo na madrugada da sua vida. Que eu quero dizer, na sua juventude. Hoje eu digo que nós somos jovens. Se estamos dentro de Deus, a tua idade pode ser 80, 83, 84, para Deus nós somos jovens. Mas nessa nossa juventude, às vezes não queremos buscar a Deus na madrugada. É muito mais fácil eu falar, irmã Aline, o irmão Damião, Glauber, demais irmãos que estamos ouvindo, ore por mim. Mas buscarmos a Deus é muito difícil, principalmente na calada da noite, por causa do teu dia a dia. E Deus te entende também. Mas tem momentos que é este particular que Deus quer ter contigo. É dentro desse particular que Deus quer fazer um milagre dentro da tua casa. Quer fazer algo notório dentro da tua casa, no meio da tua família. Lembra daquela passagem de 2 Reis, capítulo, se não me engano, capítulo de número 4, quando aquela mulher vai ser infortunada para que seu filho seja levado como escravo? E o profeta diz, declara o que tu tem de especial dentro da tua casa. E ela diz que tua serva só não tem um pouquinho de azeite. E o profeta disse, vai, toma vasilhas emprestadas. O primeiro milagre vai acontecer dentro de casa. O milagre tem que ser vivido dentro da família. Os vizinhos depois saberão e verão aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E é nesse despertar da madrugada que Deus está nos querendo que nós venhamos a levantarmos, a buscar a Deus, e Ele é galardoador. Você não vai perder o teu tempo. Você vai ser galardoado por um dom espiritual, por uma resposta de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado para todos sempre. Mas o impulso ainda da vida carnal de Jacó não deixara ele ter essa experiência na madrugada. Então, Deus continuara a despertar Jacó em Betel, falando. Quando ele se despertou e entendeu que era a voz, através da coluna ou da escada, ele vai erigir uma coluna em vez de um altar. No capítulo 28 de Gênesis, 18 ao 22, fala essa história que eu estou falando.
Mas no 35, no versículo 6 e 7, ele já muda em outro homem, já não é a natureza carnal, agora é uma natureza divina. Ele já mudou em outro homem. Ele agora deixa de edificar a coluna e vai edificar o altar. E edificando o altar, Deus não se compraz em nossas colunas. Deus se alegra quando nós levantamos altares de adoração ao seu nome, de reverência ao seu nome. E isso nos alegra muito na presença de Deus. E eu começo a ver isto, que Jacó agora passa a ter uma vida consagrada, de chamada de Deus, voltando-se para Deus, ouvindo a voz de Deus. Ainda que dentro de Betel, Jacó teve várias falhas em Betel. Qual é as várias falhas que ele teve? Ao derramar azeite na coluna. Mas Deus tolerou. Como Deus tolera-nos, suporta-nos, perdoa-nos, quando erramos e falhamos até hoje diante do seu Espírito. Jacó, seja como for, já estava aqui despertado espiritualmente. Ele já pronunciava a expressão dá o dízimo, na primeira pessoa do singular. Certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. É muito difícil para o crente carnal afirmar de tão veemência o que Jacó disse. Eu dou para Deus, eu dou para a igreja, eu dou para o próximo o terço daquilo que eu ganho, ou do meu tempo, os meus talentos, os meus bens, o meu trabalho, o meu esforço, da minha vida e das minhas finanças. É muito difícil para um crente carnal falar isso no exato momento, se não houver um despertamento espiritual na tua Betel nesta noite. Então, Deus hoje quer fazer algo novo na tua vida. Deus hoje quer fazer algo sobrenatural na tua vida. E o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado para todos sempre. A terceira fase que eu vejo de Jacó é Jacó em Harã. 29, 4, Jacó disse, meus irmãos, de onde sois? E disseram, somos de Harã. Agora, Jacó já chamava o seu povo de irmão. Antes, não era assim, tão fraternal. O efeito transformador que Deus opera na vida de um crente, ou na tua vida, na minha vida, é de um tratamento para atendermos bem ao nosso próximo. É de falarmos do reino, do evangelho. E isso é um tratamento que Deus tem feito conosco. Nós amamos a fraternidade, nós amamos os preceitos bíblicos, como está escrito lá em 1 Pedro 2,17, nós amamos a Sagrada Escritura, e isso tudo é uma transformação que Deus continuamente vem fazendo em nossa vida. Nós temos o desejo de orar, nós temos o desejo de meditarmos na palavra, e isso tudo é uma transformação de Deus em nossa vida. Ah, se todos tivessem essa vontade de estar numa escola de transformação de Deus, onde Deus nos ensina a amar os irmãos, amar o teu próximo, amar a tua família, amar aqueles que se apresentam ao teu dia a dia, no teu trabalho, na escola, no teu serviço. Então eu vejo isso, que em Harã, Jacó agora começa a prosperar, porque a Bíblia diz, em Gênesis 30, 40, e cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Foi com astúcia, malícia e velhacaria que ele conseguiu isto. Como diz lá em
no capítulo 30, versículo 37 a 42. Então, entenda a mesma coisa. Por mais que ele cresceu, por mais que ele agora prosperou, mas ainda não tinha uma transformação direta, uma transformação racional na vida de Jacó. Então, uma aplicação pessoal. Nem sempre quando um crente prospera materialmente, ele está bem com Deus. E quando Deus nos leva para um sofrimento na nossa vida, foi para que possamos aprender com Deus que tu está trilhando uma nova fase, um novo caminho direcionado por Deus sobre a tua vida. E eu começo a ver que um dos sofrimentos de Jacó em Harã foi ter seu salário reduzido 10 vezes, como está escrito em Gênesis 31, do versículo 7 a 41. Imagine hoje, se nós, como crente, fôssemos prejudicados no nosso salário que ganhamos. Meu irmão, a natureza carnal apresenta-se na hora. Porque você diz logo, não, é meu dinheiro, eu trabalhei com suor e está me roubando, eu vou lá cobrar os meus direitos, eu vou buscar o meu... Nós não sabemos esperar na justiça de Deus. Saiba esperar na justiça de Deus. Saiba esperar naquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado para todos sempre. Jacó agora, ele é adorado em Siquém. Ou melhor, ele é sofredor em Harã, perdão. Ele agora é transformado em Peniel. Em Gênesis 32, 30, quem gosta de ler, diz que Jacó chamou aquele lugar de Peniel, porque dizia, tenho visto a face de Deus, e a minha alma foi salva. E lhe saiu o sol quando passou a Peniel, no versículo 32, 30. E Jacó, 32, 31, a luz divina ilumina agora os passos de Jacó. Nada mais de negócios exclusos, tenebrosos, indignos, desonesto. Agora, Jacó entra numa fase não mais de sofrimento, não mais numa fase de enganador, não mais numa fase tenebrosa. Agora ele está numa fase transformadora de Deus em Peniel. E assim, quando acontece conosco, quando o Espírito Santo de Deus começa a reinar soberanamente em nossas vidas. Peniel significa a face de Deus. É o crente que vive e anda em retidão e na justiça de Deus diariamente. Basta apenas um toque misterioso de Deus sobre a tua vida, como aconteceu do anjo na vida de Jacó, para zelar de você, para zelar da tua casa, para zelar da tua força, para zelar da tua saúde, para zelar das tuas esperanças e para arrancar toda a tua arrogância, teu eu e tua prepotência. Isso é uma transformação de Deus em Betel na tua vida. E é quando eu começo a ver os momentos críticos e misteriosos que Jacó encontrou naquela noite na escuridão, foi a pergunta do anjo a Jacó: qual é o teu nome nesta noite? Teu nome ainda preserva a natureza carnal ou teu nome preserva a natureza divina? Qual o teu nome nesta noite? O que tu queres de Deus nesta noite? O que nós estamos esperando do Espírito Santo? Que sejamos sofredores ou transformados por Deus para vivermos de glória em glória, de vitória em vitória? O que nós estamos esperando? O que você está querendo nesta noite? Anotei aqui que no momentos mais críticos de Jacó, agora dentro de Peniel, Jacó declarou: a minha alma foi salva. Ele passou agora a viver
não segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que mais Jacó temia era o encontro com seu irmão ofendido e irado que era Esaú. Amado, certa vez eu preguei dizendo que o caminho do regresso é o caminho que dói mais na vida do cristão. É o caminho de volta. É o caminho que você tem que pedir perdão. É o caminho que você tem que consertar aquilo que você deixou quebrado. Não é emendar, é consertar. Não é passar uma fita isolante, é consertar. E só há conserto quando há perdão, liberação de perdão. Na história, se nós formos ver, no capítulo 32, do versículo 30 a seguir, nós vamos entender e ver que havia um medo no coração de Jacó pelo encontro dos seus irmãos. Havia isto, mas Deus já tinha transformado Jacó. Não precisava ter mais medo. Agora é só enfrentar para desfrutar o melhor que Deus tinha para a vida de Jacó. A quarta fase que eu vejo na vida de Jacó é que Jacó torna-se santo em Hebrom. Porque no versículo 35, 27 diz assim: E Jacó veio a seu pai Isaque, a Manri, a Kiriat Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque, como nós vemos lá em Gênesis 13, 18, versículo 1 e 23, 19. Hebrom é a cidade mais alta de Israel. Certamente aqui há uma lição espiritual despertando o crente a galgar o plano elevado das regiões celestiais do nome do Senhor. O termo Hebrom significa comunhão, união. No passado, Jacó saíra da sua casa apavorado, tendo dentro de si um horizonte sombrio, um futuro incerto, um passado inditoso. Agora Jacó está voltando agora para o seu pai Isaque, em Hebrom, sem qualquer temor, transformado num santo homem de Deus, tendo comunhão com os homens e com Deus. Esta noite, eu estou te convidando para você passar esta fase em Hebrom. Seja santo. Em todo tempo seja alvo a tuas vestes. E se alguma coisa sujou as tuas vestes, nós temos um advogado que ele pode limpar com o sabão do lavandeiro toda a sujeira das nossas roupas espirituais. Ele pode nos trocar de veste e o nome de Deus ser glorificado e exaltado para todo sempre. Uma fase que eu acho bonito para me finalizar é que Jacó agora, ele não é enganador, ele não é mais sofredor, ele já passou a fase de transformação, agora ele entra na fase de santo e agora outra fase. Ele agora é profeta no Egito. Sabe o que Deus está falando? Seja profeta dentro da tua casa. Seja profeta no teu trabalho. Seja profeta na tua igreja. Não deixe ninguém calar os teus lábios. Profetize, Alan, Decóvias. Deixe Deus agir em teu favor. A Bíblia diz que Jacó era profeta no Egito, em Gênesis 49, do 1 ao 28. Amém? Esta é a última fase da vida de Jacó, que desde a sua experiência com Deus em Peniel, teve o seu nome mudado por ele para Israel. Às vezes Deus precisa mudar o nosso nome. Você está entendendo? Às vezes Deus precisa mudar a natureza do nosso nome. A natureza adâmica que nossos pais colocaram. Precisa ser mudado. E isso só encontramos essa mudança
quando continuamente lemos a Bíblia, buscamos a face de Deus, aí você entende que Deus começa a mudar o teu nome. Já não é enganador, já não é trapaceiro, já é naquele que compra e não paga. Agora Deus começa a mudar a história do teu nome. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Jacó agora é profeta no Egito. Esta é a última fase da vida de Jacó, que desde a sua experiência com Deus, como eu já falei, lá em Peniel, é mudado o seu nome. Jacó agora é um profeta do Senhor. E também torna-se um missionário na terra do Egito, em Gênesis 47, versículo de número 11. Jacó sendo uma bênção para os outros, Deus nos abençoou para que sejamos uma bênção para os outros também. O crente espiritual tem muito prazer em fazer. O crente carnal não tem prazer. Jacó agora, pelo Espírito, abençoou a Faraó no Egito. Abençoou seu filho José, abençoou seus netos, abençoou todos os demais filhos, abençoou as 12 tribos de Israel. Seja Jacó também na tua casa. Abençoe os teus filhos. Abençoe a tua casa. Abençoe a tua igreja. Abençoe os seus netos. Abençoe, aleluia, todos aqueles que estão ao teu redor. Para me finalizar, Jacó podia ser um profeta desde a sua juventude, mas não soube aproveitar. Mas ainda é tempo. Nessa tua juventude, ainda é tempo. Mas, pastor, minha idade é 57 anos. É juventude para Deus. Pastor, eu tenho 72. É juventude para Deus. Pastor, você não sabe, eu já ando cansado. É juventude para Deus. A Bíblia diz que os velhos terão vigor, terão visões. E a Bíblia diz aqui que ele não dava mais liberdade na sua juventude ao Espírito para trabalhar. Mas quando ele teve uma transformação de vida, agora muda tudo. Agora é um começo de uma nova história. E quando você entende que Deus está te levando para uma nova fase, você diz assim: Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que eu fiz no passado, de tudo aquilo que eu fiz no dia anterior. É uma nova fase de Deus na tua vida. Para me finalizar, irmão, não dê lugares à carne, mas deixe a natureza divina vivificar a tua vida. Que Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade, no nome de Jesus.